como que a gente vai lidar com isso que a gente está enxergando? Sempre assim, né? A gente sempre enxerga o mercado dessa forma. Então, como lidar com as quedas? Tem muitas pessoas que vão ver como uma situação de crise extrema, a grande maioria vai ver o mercado, as quedas, a direção de queda de curto prazo, com uma visão muito pessimista de crise, e você vai ver oportunidade na outra ponta. Então, vai ter pessoas que têm a ilusão de ver a oportunidade e outras crises. O que me diferencia por que não me assusta, mesmo que eu esteja temporariamente perdendo, por exemplo, R$ 1 milhão, neste exemplo, tá? Porque eu tenho que ver o todo. Isso daqui é uma queda depois de ele entregar toda essa alta aqui. Cara, estamos falando de um ativo que subiu há 3 meses atrás 70%. 70%. Então é lógico que ele vai corrigir 10%, talvez 20%, talvez até 32%, até 30%, porque esse ativo ele subiu 70%. E tem um detalhe, a maior parte do tempo o mercado ele anda de lado com quedas, de lado com altas. A maior parte do tempo o mercado fica andando de lado com quedas, de lado com altas. Mas o mais importante, esse daqui é o primeiro movimento semanal de baixa, ou seja, a primeira grande correção que a gente vai enxergar. Lembrando também, o mês de dezembro, se ele for negativo, tende a janeiro ser positivo, porque são meses que geralmente funcionam de formas antagônicas. Então, se o mês de janeiro, de dezembro agora terminar negativo, é provável que janeiro a gente possa ver um mês positivo. 95% das pessoas, 95% das pessoas operam curto prazo, porque elas não têm emocional para ver o mercado derreter. Elas não têm emocional de ver 2 dias de queda de 10% no Bitcoin. Apenas 5%, e eu estou inserido nesse 5%, são das pessoas que operam longo prazo. São das pessoas que gostam de operar tendência de longo prazo. Então, 5% apenas das pessoas operam, e apenas 5% das pessoas tendem a ganhar dinheiro. Então, o dinheiro ele migra muito para cá, dessa galera aqui para esta galera aqui. Porque, primeiro, o que me faz diferenciar uma visão de longo prazo? Eu coloco um dinheiro que eu não preciso ter para pagar uma conta no mês que vem. Então, você nunca pode colocar um dinheiro que você não está disposto a perder, ou colocar um dinheiro que você precisa dessa liquidez depois, mais tarde. Sempre tem que ser um dinheiro em que você sabe que ele vai volatilizar e que vai ter dias e semanas em que ele vai cair 10% e vai ter dias e semanas que ele vai subir 70% em 3, 4 semanas. E como eu sei que as pessoas operam mais o curto prazo do que o longo prazo, principalmente elas operam altcoins com a pressa de ficarem ricas, porque elas ouviram histórias de pessoas que ficaram bem-sucedidas com altcoins, elas entendem que elas precisam ter pressa. As pessoas que entraram em Bitcoin em setembro desse ano, elas começaram a ter essa psicologia aqui, ó, vou ficar rico, abrir um mercado que vai resolver meus problemas. E agora essas mesmas pessoas que ficaram movimentando dinheiro todo dia, começam a chegar à conclusão, cara, vou ficar pobre, destruir minha vida financeira, isso aqui é uma mentira, cripto não dá dinheiro, é um cassino e assim por diante. Então o problema é a forma como você enxerga as coisas. O problema não é o mercado ele funciona e ele é volátil, com Trump ou sem Trump, com presidente do Banco Central americano ou sem presidente do Banco Central americano. Então, como é que as lebres assistem o mercado? Que é a maioria de vocês, que é a maioria do pessoal voltado ao curto prazo. A lebre enxerga o mundo em chamas. No dia de hoje, um dia como queda, ela não vê outra luz no fim do túnel. Ela não consegue perceber que aquela altcoin dela que está caindo 40%, ela potencialmente, depois dessa queda de 40%, 50%, nos próximos 3, 4 meses, ela pode subir 2.000%, 5.000%, 10.000%. A lebre, ela acha que o mundo cai e o preço ele caiu e o mundo acabou ali. E que amanhã não vai ter um outro dia, e que o outro dia não vai ser diferente, e que, ou seja, a lebre, ela foca no curto prazo, ela para no tempo, ela não consegue simplesmente ver que o que você está vivendo hoje é um passo a mais para um futuro brilhante, para um futuro de ganhos. Então, basicamente, a lebre ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Como a tartaruga enxerga? Cara, a tartaruga, ela sabe que ela está indo numa direção, ela sabe que tem uma direção muito clara e objetiva, e ela sabe que qualquer movimento que aconteça,
no curto prazo, pode estar caótico em volta. Ela sabe que ela está em direção aos passos lentos, focados e sendo objetiva. Como a lebre vê isso daqui? A lebre vê isso daqui como a ruína. Já a tartaruga vê isso daqui como, cara, isso aqui é uma oportunidade de comprar um ativo que está em tendência de alta. Só que ao invés de eu pagar o preço de 2 dias atrás ao valor de $108 mil por unidade, eu compro o mesmo ativo por $96 mil, com 11% de desconto. Porque se eu olhar para a visão macro, no semanal, eu vejo que esse ativo está fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, ao longo das semanas ele vem subindo, vem se valorizando. Então a volatilidade, isso é uma coisa que a pessoa precisa amadurecer, a pessoa que está nesse mercado, ela precisa amadurecer, ela tem que entender que ela não está num ativo de renda fixa, ela não está num ativo de garantia, mas ela está num ativo extremamente forte que vem subindo e se valorizando durante 15 anos, com muita volatilidade, e que a natureza desse ativo é a volatilidade. O preço a se pagar é você entender que você está num ativo que vai volatilizar, subir 50% em 3 semanas e vai cair 10%, 20% em 2, 3 dias. E é assim que acontece. Enquanto tu não colocar isso na cabeça, tu só vai sofrer nesse mercado. Então, para mim, o importante para uma pessoa que é vencedora no mercado financeiro, a direção para onde eu estou indo, ele é mais importante do que a velocidade. E o que acontece? Quedas de 10%, 20% e até 30% apenas em Bitcoin são normais para os preços voltarem a subir. O mesmo se aplica para as altcoins, porém as altcoins mais arriscadas, elas vão ter quedas mais profundas. Se o Bitcoin corrigiu 10%, algumas altcoins vão corrigir 50%. Outras altcoins vão corrigir 30%, 40%. Outras altcoins vão corrigir 90%. Para quê? Para continuar subindo mais 1000%. Então, a relação 80% Bitcoin e 20% altcoins, ela é, para mim, a operação mais confortável. Então, é muito importante que a direção é mais importante e a preservação do aspecto emocional também. Por isso que é importantíssimo você ter 80% de Bitcoin, independente do tamanho da carteira, e apenas 20% em altcoins. Principalmente para quem está operando com 100 mil reais ou mais. Porque o Bitcoin eu sei que volta. As altcoins a gente não sabe se elas vão voltar. Provavelmente muitas delas vão voltar sim. Mas elas voltam com uma velocidade mais forte também. Então, quando elas caem mais forte, mas quando elas sobem, elas também sobem mais forte. Só que a gente sabe que o Bitcoin, ao longo do tempo, ele é resiliente. Muitas altcoins, não. Aceitar a natureza volátil da vida, daquilo que não temos, o controle é essencial. Então, nós não temos controle sobre a umidade do ar, nós não temos controle sobre o tempo, nós não temos controle se vai ter guerra mundial ou não, nós não temos controle sobre porra nenhuma, nós não temos controle se a gente vai viver no Brasil até 2040, se a gente vai se mudar para outro país até 2040, se a nossa vida a gente vai terminar com a mesma pessoa ou não, se a gente vai ter filhos e se a gente vai enterrar algum desses filhos, ou se a gente vai enterrar nossos pais primeiros, ou se a gente vai ser enterrado pelo nosso pai, não tem noção, nós não temos controle de porra nenhuma. Então, aceitar a natureza, quanto mais você conseguir aceitar a natureza, mais maduro você vai ser. Quanto mais você aceitar que os ciclos se encerram, que as coisas acabam, que as coisas mudam, que daqui a 100 anos a tua existência não vai ser lembrada por ninguém, mais tranquilo você vai ser ao entender como lidar com a volatilidade. Então, aceitar a natureza volátil da vida e parar de acreditar nessa bobagem de estabilidade é uma das primeiras coisas que você precisa ter na sua cabeça, tá? Agora, eu entendo que assumir riscos para mudar de vida é a grande chave para que você nessa vida consiga curtir coisas novas. Porque se você tentar ficar fazendo sempre as mesmas coisas, investindo nas mesmas coisas, procurando a estabilidade, a vida vai te dar uma estabilidade que é uma vida chata, de merda, extremamente estável, onde você não vai conseguir realizar os sonhos de ninguém, você vai ver um monte de gente que tem mais bolas e mais coragem. Então é muito importante nesse aprendizado aqui, e esse ponto 3 aqui é uma coisa, você tem que aprender a ter coragem. Deixar de ser cagão, em outras palavras, né? Deixar de ser cagão, deixar de ter medo. Você tem que ter coragem para fazer as coisas. E não ficar, porque isso que eu não vou fazer, porque eu acho que isso é. Foda-se. Tu não chega a lugar nenhum se tu não tiver coragem. Tu nunca vai conseguir ganhar bosta nenhuma se tu não enfrentar teus medos e aceitar as coisas como elas são.
Vai ser sempre uma vítima. Ah, porque o fulano de tal teve sorte. Ah, porque o Augusto teve sorte. Eu nunca tive sorte, eu sempre tive coragem. Sempre tive coragem. Então é muito importante, desenvolva fucking coragem de entender o que está acontecendo e não fazer merda com o dinheiro de vocês só porque tá caindo 10% depois de subir 70%. Não tem crise aqui. Então, quarto ponto, nunca tome decisões de cabeça quente. Não faça absolutamente nada em dias de quedas fortes. E eu avisei, não era para se alavancar. Quem se alavancou sentou na graxa. Então é o seguinte, o mercado ele volatiliza, ele anda em ondas, e aí o que vai acontecer? Qual o problema máximo? O máximo que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é o Bitcoin cair, acumular, lateralizar, e depois, daqui a 3, 4 meses, voltar a subir em forte alta, rompendo 110 mil. É isso que vai acontecer. Então você tem que ser forte o suficiente e ter a coragem de fazer o que deve ser feito, que é comprar um token que está descontado e que tem cada vez menos quantidade em corretoras disponíveis. Você tem que lembrar que a cada dia que passa existem menos bitcoins disponíveis para você comprar nas corretoras. E lembrar que essa bosta é escassa e que ela só vai se valorizar ao longo do tempo, mesmo que ela corrija 30%, 40%, 50% em uma semana. Semana que vem o mercado vai estar subindo, vai estar todo mundo aí alegre. Janeiro vai estar tudo subindo, vai estar se valorizando, vai estar todo mundo esquecendo que isso aqui aconteceu. Então é muito importante vocês aproveitarem esses dias dessa natureza volátil desses tokens para você comprar. Beleza? Tenham coragem e façam as coisas com calma. Não tomem decisões de cabeça quente. Espera os próximos dias passar e tome melhores decisões mais tarde.